beleza, acompanhasse, se vai ser projetado, melhor ainda. O texto da Sagrada Escritura é o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Louvado seja Deus. Nós começamos ouvindo aqui sobre homens de verdade, né? Homens de verdade. A gente viu aí que o Gênesis nos mostra que a chuva que vai destravar o nosso cultivo não depende do governo nem das circunstâncias, depende de eu assumir a minha identidade na minha geografia. Quando a minha identidade ela é legitimada naquela geografia, as coisas começam a acontecer. Você achou aí Lucas 22? Nós vamos ler os versos de 47 a 51. Lucas 22, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu o doutor Lucas, no capítulo 22, os versos 47 a 51, e o texto diz assim: falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai-a, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Nós vamos, nesse breve espaço de tempo, estar falando da importância da cura da nossa alma e as implicações do processo quando ela ainda não acontece ou quando ela retarda a acontecer. É importante nós entendermos qual o contexto desse texto aqui. Pastor Marcos estava falando aqui que o homem que é a nossa referência está na pessoa de Jesus, amém? E Jesus está aqui de novo como referência, está aqui como modelo. O contexto do texto aqui descreve o último milagre de natureza física executado por Jesus na terra. Foi o último, porque depois ele vai ser crucificado e aí segue o curso do seu chamado profético e ministério. Mas é o último momento. Mas esse texto aqui, ele é repleto de coisas muito curiosas e interessantes com relação a você lidar com comportamentos limitadores. Como assim? Pessoas que por conta de uma patologia na alma demonstra com as suas atitudes um comportamento limitador. O que eu estou querendo dizer é que a maneira com que eu ou você se comporta depende de como o estado da minha e da sua alma está. Ou seja, uma patologia que está na alma, ela vai ser mostrada, explicitada nos comportamentos. Fica difícil num primeiro momento você entender, mas fica fácil quando a gente começa a olhar o texto com a seguinte ótica: quando a gente era criança, e todo mundo aqui foi criança, porque quem nasce grande é monstro, todo mundo nasceu pequeno, e quando criança a gente se machucava, sim ou não? Era andando de bicicleta, era jogando bola, as feridas eram externas, porque criança se machuca no contato. Só que a gente vai crescendo, note que eu estou falando crescendo, mas não estou falando amadurecendo. E à medida com que a gente cresce, os ferimentos não são mais externos, os ferimentos são de ordem interna. Eles não são aparentes. E o problema de machucado que não é aparente é porque a gente acha que não existe. E na igreja, amados, nós aprendemos agora na primeira ministração
que eu posso ser uma pessoa muito melhor e cumprir o propósito para o qual Deus me levantou através das minhas conexões, através dos meus relacionamentos. Sim ou não? Os mais antigos diziam o seguinte: diga-me com quem andas e eu te direi. É ou não é isso? Diga-me com quem andas, eu te direi. Por quê? Relacionamentos definem destino. Então nós acabamos de entender esse princípio aqui com o pastor Max. Dependendo dos relacionamentos que eu escolho manter e permanecer, isso vai definir aonde eu vou chegar. Agora, quando a gente olha aqui esse texto, eu falei que ele descreve o último momento de Jesus antes da cruz. Jesus está aqui no Getsêmani, e o Getsêmani é uma geografia profética de cura, porque a palavra Getsêmani é lugar de prensa, é lugar onde a azeitona vai ser amassada, espremida, e é um tratamento, é um centro cirúrgico do Espírito Santo, para ver no que sai de você quando as pressões vêm. E é diante desse contexto aqui, é que nós vamos ver aqui dois homens extremamente feridos, e o Senhor da cura presente. O primeiro homem é Malco, que o texto não dá o nome, mas o Evangelho de João vai dizer quem é esse homem. Ele está ferido pela sua religiosidade. Quantas pessoas a gente conhece que estão dentro da igreja, mas feridos por conta da instituição? O que a instituição, que a religião feriu pessoas. Pessoas que se decepcionaram dentro da igreja, pessoas que não rompeu para o mundo, mas estão dentro da igreja travadas, não exerce nem cumpre o seu propósito, porque acha que já fez o que tinha que fazer, ou então a maneira com que lidaram com o ferimento foi simplesmente sentar e se acomodar. Esse é Malco, está ferido, é um futuro sacerdote, foi ali para atestar a prisão de Jesus, mas está ferido. O Jesus que ele conhece não é o que o céu quis mostrar para a terra. Tenho absoluta certeza. Aqui, Malco estava indo convicto para o Getsêmani, com convicção que estava no dia mais importante da sua vida, fazer um favor para a sociedade. Ele estava indo prender Jesus, ele estava indo como testemunha. Então esse texto revela esse homem ferido que está aí. Então é possível você estar ferido próximo da cura, sem se apropriar da cura. Mas esse texto também vai mostrar um outro homem ferido, não pela instituição. Esse homem é Pedro. Homem esse que conheceu Jesus de uma forma tremenda. Por quê? Não é ele que vai a Jesus, é Jesus que vai a ele. Lembra como é que Jesus conheceu Pedro? Foi numa praia, no seu ofício, pescando. Como o pastor Max falou aqui, ninguém chegou aqui por osmose ou caiu daqui da cegonha. Foram relacionamentos que os trouxeram até aqui. E foi dessa maneira com que Jesus entrou na vida de Pedro, se relacionando no ofício dele. Lembra que Jesus chega na praia e entra no barco dele para discursar? Lembram disso? Quem lê o texto lá de Lucas 5, vê a pesca maravilhosa. Eu já vi muita gente falando da pesca maravilhosa e cita Lucas 5. Só que esse texto não fala só da pesca maravilhosa. Aliás, quando Jesus entra no barco, esse texto, o evangelista, como outros, está querendo descrever o chamado apostólico de Pedro. Pedro está sendo levantado apóstolo nesse texto. Ué, como assim, pastor? É porque Jesus, quando chama alguém, ele não chama pelo resultado. Você pode entender isso? Diga: Jesus não me chama pelo resultado, mas pelo meu nível de comprometimento e responsabilidade com o chamado. Isso é tão verdadeiro, porque multiplicar peixe, isso não é grande coisa. Jesus fez isso. E você vê que Pedro, no final da história, nem fica com os frutos da pesca. Então o fruto da pesca não é o resultado do contexto do texto. Jesus foi ali, foi para chamar Pedro. Só que Jesus não quer chamar ninguém por esse evangelho que está sendo pregado. Um evangelho que vem para Jesus e ele vai te trazer sucesso. Vem para Jesus e ele vai mudar a tua vida. Jesus foi ali para chamar Pedro. A rede estava vazia. Quando Jesus termina, o barco está cheio de peixe. Mas quando está cheio, no auge do sucesso, agora larga tudo isso tudo e vem comigo. Porque eu não vim só para trazer sucesso na tua vida. Eu tenho algo maior do que o sucesso para a tua vida.
É importante você entender isso, amados, porque Pedro é alguém que teve experiência com Deus. É exatamente esse Pedro que num futuro não muito distante vai dizer, ó, Jesus vai perguntar, quem os homens estão dizendo que eu sou? E ele é o único que vai dizer assim, tu és o Cristo. E quando você consegue discernir na pessoa de Cristo quem de fato ele é, Deus começa a se revelar para você qual o seu propósito como homem e como igreja. Então sobre tua vida eu vou te dar a chave. Para que se usa a chave? Para ter acesso. Existem áreas que você ainda não acessou, porque você ainda não pegou as chaves. E por quê? Porque ainda não teve revelação divina de quem Jesus é para a tua vida. Qual o propósito? E por que isso ainda não descortinou na vida de alguns? Patologia nos impede de enxergar as coisas com nitidez e clareza. Lembra do homem de Betsaida que Jesus toca nos olhos? O homem não enxergava nada, voltou a enxergar. Só que quando ele está vendo, Jesus pergunta, está vendo o quê? Eu estou vendo o homem como as árvores os vejo andando. Confesso para você que o único lugar que eu vi árvore andar como homem é no filme do Senhor dos Anéis. É normal isso? Não. Mas a patologia da alma faz com que você veja. Você só não está vendo como o céu quer que você veja. Mas tem gente que se contenta com esse tipo de visão. Tem olho, está enxergando, não está bom, né? Para quem não estava enxergando nada. Só, querido, que Deus nos deu algo mais para a gente enxergar. Eu quero que você entenda que esses dois homens estão aí, Malco e agora Pedro. Que Pedro é esse? Pedro, minutos antes de chegar aí no Getsemane, Jesus chama ele, João, e diz, olha, vai lá, eu estou em Betânia, vai lá em Jerusalém preparar a ceia, porque o momento é esse, tem um propósito para ser cumprido, eu tenho compromissado com o meu chamado. Como é que sejam? Segue o homem que está levando o cântaro, alguém que está andando na rota diferente do que a sociedade espera, vai lá, vamos preparar o alimento. Esse é Pedro, deu a revelação, está indo agora com João preparar a ceia. Jesus ministra a ceia, revela que vai ter traição. No momento da parte, Jesus chama Pedro e diz, o diabo está pedindo, está peneirando a tua vida. E Pedro, olha, qualquer um pode te trair, menos eu. Olha o nível da autossuficiência. Quem foi que trouxe a revelação de quem Jesus era? Jesus não expôs ele diante da liderança, chamou ele à parte e disse o seguinte, olha, o diabo está pedindo. Será que se Jesus chamasse um de nós aqui, hoje, olha, eu reuni vocês aqui nessa tarde para dizer o seguinte, o diabo está peneirando, está pedindo a tua cabeça. E essa conferência de homens aqui, esse encontro de homens, é para o ultimato do diabo, ou você muda, ou eu vou destruir a tua vida. Qual seria a tua reação? Vou te falar uma coisa, querido, como alguém que é um pouco mais velho do que a maioria que está aqui, porque tem coisas que o tempo de vida nos amadurece e faz enxergar coisa que o ímpeto da juventude não vê. Se alguém como um mentor, como um pai de multidão chega para você e diz, olha, o diabo está pedindo a tua cabeça, ele não está tentando te assustar, ele está te dando um alerta. E se um alerta vem nessa direção, fala o seguinte, Senhor, então ora por mim, me ajuda a enxergar o que eu não estou vendo. Mas não foi isso que Pedro fez. Quando ele ouviu, ele disse, qualquer um pode fazer isso, menos eu. Porque a arrogância é uma patologia que não vem escrita na testa, ela está interna. É o ego. E é com esse ego que Pedro entra aí nesse Getsemane. E é com esse ego que na hora de vigiar ele dorme. É por isso que quando Jesus volta e encontra dormido, não adverte os três, chama ele pelo nome. Pedro! É por isso que quando Jesus ressuscita, ele pergunta, e diz, Pedro! Por quê? Porque Jesus tinha um propósito para ele. Poderiam, muitos mais homens congregam aqui, mas Deus permitiu que você estivesse aqui, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Você consegue entender isso? Que às vezes no meio de uma igreja Deus pinça algumas pessoas para fazer uma obra diferente. Presta bem atenção, eu creio que esse encontro é Deus querendo dizer para alguns homens aqui nessa casa, eu estou querendo levantar uma rede diferenciada, e preciso de gente que não esteja de olho só na quantidade de peixe que vai vir, mas que estão dispostos a cumprir o chamado de botar a mão na rede e puxar. Quantos estão entendendo isso, amados?
Jesus, quando foi chamar Pedro, ele já sabia do que poderia vir na rede. Ele não estava fazendo um milagre para saber a quantidade de peixe. O barco nem coube a quantidade de barco, precisou chamar outros barcos para caber a quantidade de veio. Vocês estão entendendo isso? O que Jesus estava querendo dizer? Eu conheço até a sua capacidade de administrar e aguentar o que eu tenho reservado para a tua vida. A questão é se você está disposto a andar comigo, não pelo resultado, e sim pela missão, e sim pelo propósito, e sim pelo que eu tenho reservado para a tua vida. Só que enxergar isso vai exigir maturidade, vai exigir responsabilidade. Você pode dizer isso comigo? Vai exigir o quê? Diga, responsabilidade e maturidade. Diga, responsabilidade e maturidade. É no Getsemane, é nesse mesmo lugar, que Jesus, ciente da cruz, vai dizer: Pai, eu não estou afim de passar pelo que está aí não. Se possível for, me livra disso aí. Mas eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui para fazer o que tu queres. O que eu estou querendo dizer, querido, é que responsabilidade e maturidade vai me fazer entender que quem anda por responsabilidade e é maduro cumpre propósito. Eu vou repetir: quem anda por responsabilidade e maturidade cumpre propósito, o que significa dizer que o contrário é verdade. Quando temos meninos, e logo com meninos não tem como cobrar responsabilidade, muito menos maturidade, nunca vai se cumprir propósito. Isso é muito sério, amados, porque Jesus aqui dá uma resposta para dois feridos. O que é responsabilidade? O que eu estou querendo dizer é que nem sempre a gente vai fazer as coisas por vontade. Nem sempre a gente vai fazer as coisas porque quer, por amor. Deixa eu te falar uma coisa: quantos aqui já são casados? Quantos aqui têm filhos? Quantos aqui têm filhos? Então você vai entender muito bem o que eu estou lhe dizendo. Eu acabei de casar uma filha, agora em setembro fez 1 ano que ela está casada. Está ali o Max que me fez lembrar na viagem para cá, como foi prova, quem tem uma única filha e casar ela, era prova. Eu não conseguia ver minha filha casada, até que ela veio me apresentar um namorado que se tornou noivo e marido. Foi um parto para esse casamento acontecer, meu. Meu Deus do céu, hoje eu oro pelo meu genro. Como é benção a gente ver. E aprendi a orar como deve. Senhor, a minha pergunta é o seguinte, querido: você está disposto que a sua filha tenha um marido igual a você? É uma pergunta que eu estou lhe fazendo. Você está feliz e livre para isso, que a tua filha arruma um homem que seja igual a você? Que o marido dela seja um homem que haja como você é. Isso te traz alegria, paz? Essa é a questão, amados. Porque o propósito dessa reunião aqui não é só trazer uma palavra e a gente comer carne maravilhosa amanhã, como eu vi sendo pronta ali. É que a gente saia daqui maridos melhores, pais melhores. Porque existem adultérios que eu levo uma pessoa do sexo oposto para a cama, mas existem adultérios que eu não preciso de uma prostituta. Às vezes eu adultero dentro da igreja com coisas e valores que não são os valores que o reino quer que eu esteja envolvido. Você precisa entender uma coisa, amados: vai ter coisas que você não vai ter vontade, mas você vai ter que fazer, porque você é responsável e você não pode abrir mão da sua responsabilidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou querendo dizer para você que responsáveis cumprem propósito. Você pode dizer isso para pelo menos 2 pessoas? Responsáveis cumprem propósito. Até os ferimentos que nós temos ao longo da vida, as feridas da alma, as dores, elas têm um propósito. Principalmente na vida daqueles a qual Deus tem um propósito já estabelecido. Então diga mais uma vez comigo: feridas sangram, mas feridas têm propósito. E feridas cicatrizadas são credenciais. Feridas credenciadas significa que eu venci um processo.
Feridas cicatrizadas significa o seguinte: eu superei um tempo de dor. Feridas cicatrizadas diz: eu consegui superar um momento difícil. Eu estou querendo chamar a sua atenção, amados, porque Jesus aqui no Getsemane está vivendo um dos momentos mais difíceis do seu ministério, com toda certeza. É aqui no Getsemane que ele vai dizer que ele está angustiado até a morte. É aqui no Getsemane que Jesus vai ser traído por uma pessoa próxima. É aqui no Getsemane que Jesus será preso. É aqui no Getsemane que ele vai ver um dos líderes deles fazendo bobagem. Sabe o que é você investir na vida de alguém, acreditar na vida desse alguém, e na hora que você precisa dele, ele dá uma varada na água? Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo isso Jesus vivenciou aqui no Getsemane. É no Getsemane quando Jesus está falando que ele vai para um outro momento da vida dele, e que ele precisa, porque está para descer o Espírito Santo, vai começar um novo tempo. E o líder, aquele que ele chamou, aquele que vai discursar o primeiro sermão da igreja primitiva, que vai ter 3.000. No primeiro momento de pressão, na hora que chega ali, o cara saca da espada e vai amputar a orelha do outro. O líder que ele escolheu, treinou por 3 anos e meio, vai tomar uma atitude carnal no momento em que devia estar agindo no âmbito espiritual. É nesse momento em que Jesus vai ver Pedro amputando a orelha de alguém que tinha um futuro para ser sacerdote. Sacerdote tinha que ser perfeito. A igreja não foi levantada para ferir ninguém. Vocês estão entendendo? A igreja, diga comigo, a igreja não foi levantada para ferir ninguém. Só que feridos ferem. E pior, feridos ferem e não consolidam. Então, na proposta que a pastora Rosângela, que a Igreja Metodista Central de Muriaé trabalha, do discipulado, de cuidar um dos outros, a gente acabou de ver que são através das conexões que as pessoas vêm para a igreja. Feridos não consolidam, não conseguem agregar pessoas, não conseguem cuidar de pessoas, porque feridos ferem, não agregam, muito pelo contrário. Mas o Senhor cura. No lugar das suas maiores dores, Jesus vai transicionar a mentalidade de líder, vai curar feridos e vai acessar regiões aonde ele ainda não havia acessado. É sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Deus quer ministrar um nível de cura na minha, na sua, na nossa vida. Não tem ninguém melhor do que ninguém, mas nós precisamos entender que quando Deus trata do nosso interior, Ele tem um propósito. E quando nós somos tratados, as coisas começam a fluir. Amém? Se eu fosse perguntar para você, qual dos dois está com a razão aqui nesse contexto? Pedro ou Malco? O que você me responderia? Qual dos dois está com a razão aqui? Pedro ou Malco? Eu vou dizer para você, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ué, como assim, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Eu poderia, na minha ótica evangeliquez, olhando a perspectiva de Pedro, porque Pedro está com a espada desde muito tempo. Jesus nunca mandou ele tirar a espada. Jesus está como? Você acha que Jesus não viu que Pedro estava andando com a espada o tempo todo? Você acha que ele só viu a espada ali na hora que foi na... Jesus viu. Então, o problema não é a espada que você mantém na tua cinta. Jesus não está preocupado com ela. Jesus está preocupado com o que você faz nos momentos de pressão. Quem é você quando as coisas apertam? É por isso que o rei Saul perdeu um trono, porque na hora da pressão perdeu. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Se as feridas de alguém te traz alívio, quem está ferido é você. Você ouviu o que eu falei? Se por dentro da tua razão eu queria que fulano morra, não, isso ainda vai acontecer com ele. Deus é Deus. Se a ferida de alguém te traz alívio, ferida é você. É essa dinâmica de Pedro. Vendo que ia prender o líder dele, saca da espada e me senti aliviado, defendi, honrei. Eu falei que eu seria o único que não trairia. Na hora da prisão, todo mundo sumiu. Pedro foi o único que teve coragem de sacar a espada e se expor. Deve estar sentindo o cara, né? Só que se a ferida de alguém te traz alívio, o ferido é você. É por isso que eu falei que aqui tem 2 feridos diante de Jesus.
Presta muito bem atenção, querido, porque no Getsêmani Jesus sangrou por dentro e por fora. Não sangrou só no suor. O sangue da decepção, da frustração em lidar com pessoas que poderia dar muito mais, render muito mais do que o que rende, gerar um resultado muito mais positivo. Eu quero que nós aprendamos com Jesus essa tarde. Eu serei breve, eu não quero enfadar vocês, mas eu creio que o Espírito Santo tem algo muito legal para trabalhar comigo e contigo, e se você puder anotar algumas coisas, será muito interessante. Porque palavras a gente esquece, o vento leva. Mas anote aí no teu celular, no teu bloco de notas, situações que eu tenho certeza que o Espírito Santo quer te lembrar, fazer, mexer com o seu interior. Porque a última vez que eu estive aqui, e eu toquei num dos pontos sobre cura, e eu falei sobre aquela menina na casa de Naamã, não sei quantos vão lembrar, ou se estavam aqui, em que eu falei o seguinte: aquela menina tinha tudo para ser frustrada e ferida para o resto da vida, porque ser sequestrado adulto já é traumatizante. Você imagina um pré-adolescente, tirada da sua família, arrancada da sua realidade, como um prisioneiro de guerra, vive numa casa servindo de escrava. Mas essa menina não foi escrava da sua dor, foi serva da sua missão. Porque mesmo consciente que Deus não livrou nem a família, nem ela, das mãos dos sírios, nem de Naamã, quando ela vê o seu patrão leproso, ela diz: oxalá esse homem se encontrasse com o profeta que há na minha terra. Ela foi boca de Deus, ela foi voz profética, num lugar e num momento em que ela não poderia ser assim. Vocês estão entendendo isso? Eu falei isso aqui da última vez. Então é possível, apesar do que você vivenciou, o problema não é o que fizeram com você, é como que você está fazendo com o que fizeram com você. Você não é uma vítima, você é filho de Deus, e eu quero crer que eu estou diante de homens. Isso é tão importante que Davi só deu um conselho para o seu filho: ser homem. Ser homem. Quando Jetro viu Moisés também num aperto, escolhe homens, mas homem de verdade. Não é só homem que tem peru, não, é homem de verdade. Porque hoje a gente tem visto muitos homens que tem até o sexo masculino, mas age como uma gazela, porque não sustenta o que fala sentado quando fica em pé, compra e não paga. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso acontece ou não acontece dentro da igreja? Acontece ou não acontece dentro da igreja, amados? Então nós precisamos aprender a ser homem de verdade. Como? Discursando? Não, querido, com o nosso comportamento, sendo um marido melhor, sendo um pai melhor, sendo um sacerdote melhor, refletindo a palavra de Deus no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Isso é muito importante. Aqui eu quero pontuar primeiro dos tópicos. Eu falei que feridas têm propósito, e o primeiro dele é que as feridas que a vida às vezes pode nos proporcionar, vai nos tornar mais seletivos. Diga, seletividade. Eu preciso ser seletivo. E vimos isso agora há pouco aqui na palavra anterior. Se o que pode me jogar para o propósito são as conexões, são os relacionamentos, então eu preciso ser muito mais criterioso. Sim ou não, amados? Você sabe qual foi o problema de Jonas naquele barco? Do capitão do navio? Foi de não ser criterioso. Era ele o responsável do barco. Entra alguém ali fugindo de Deus e ele não se atenta para isso. Qual o problema? Aonde não tem critério de seleção, qualquer um acessa. Não estou entendendo, querido? É por relações que não foram pré-selecionadas que estão afundando navios. O que aconteceu naquela viagem? Jogando valores fora. Quando a gente está conectado com quem não deve, a gente, na hora da pressão, a gente joga fora até o que não deve. A gente abre mão de valores. Por quê? O problema está no porão dormindo da nossa alma. O problema, amados, Jonas até reconheceu. A gente aprendeu aqui que o processo do arrependimento começa com o reconhecimento. Se eu não reconhecer, não tem como confessar. E se não tem confissão, não tem arrependimento. Então presta bem atenção. Só que Jonas até reconheceu, mas ele não pulou fora do barco.
tiveram de lançar ele. Deixa eu te falar uma coisa, que não basta você reconhecer os seus erros, você tem que jogar fora do teu porão, da tua alma, aquilo que está trazendo tempestade para o teu navio. Só alguém responsável sabe, aquele navio não era só um meio de transporte, era o sustento daquele capitão. Quando você não se responsabiliza por aquilo que lhe traz sustento, você joga em risco a sua empresa, a sua família, os seus negócios, a sua saúde, a sua vida. Entenda bem, querido, o texto de Lucas 22:47 diz que Malco está indo para uma das maiores missões da vida dele. Ele vai presenciar, testemunhar a prisão de Jesus, e ele está seguindo quem? Lucas 22:47, veja aí, quem é que vai na frente? Diga, Judas. Então Malco está seguindo quem? Se eu estou seguindo alguém que está fora da direção de Deus, vocês estão entendendo aqui? Quando eu estou seguindo um traidor, quando eu estou seguindo alguém que quebra princípio, pelo princípio serei quebrado. A quem você segue? Deixa eu te falar uma coisa, que tem muita gente que diz que segue fulano, mas a sua rede social diz outra coisa. Porque quem você ouve, quem você curte, é quem você segue. Você pode estar aqui todo domingo, mas a quem você dá ouvido é quem você curte, quem você segue, aquele você dá ouvidos. E a gente viu que a voz que eu ouço define meu destino. Por conta de uma voz diferente, perdeu-se um jardim. Por conta de uma voz diferente, perdeu-se um paraíso. Uma voz contrária a que a voz que me direciona foi embora para o espaço. Então preste bem atenção, amados. Eu fico imaginando a crise que Malco entrou quando ele entra no Getsemane, seguindo um traidor, sem saber que era um traidor. Vê aquele que está seguindo beijar Jesus. Jesus diz: me traíste como um beijo. Eu fico imaginando a cena, a crise interna na cabeça de Malco. Que eu já vi gente pregando dizendo que Malco era soldado. Malco não era soldado. Se fosse, Pedro não teria arrancado a orelha dele, porque qualquer um guerreiro sabe se defender de golpes. Mas eu fico entendendo o seguinte, amados, ele está seguindo um homem que está quebrando o princípio, e ele está vendo Jesus tratando esse homem com educação, tratando esse homem com nobreza. Será que não caiu a ficha? Que eu estou seguindo a pessoa errada? Será que o que tem acontecido não te fez ver que você está seguindo às vezes determinados comportamentos que não condiz com o que Deus tem para a tua vida? Preste bem atenção, amados, quando somos conduzidos por pessoas que estão na rota da perdição, eu me torno cego igualmente. Eles estão seguindo Judas, e está vendo Jesus aqui, tratando eles da melhor maneira possível. Se alguém está falando mal de alguém, ou procura você para falar mal de outro, você pode ter certeza, amanhã é você o assunto que ele vai ter com outra pessoa. Vocês estão entendendo? Então, querido, se você anda com homens que vivem falando mal de outros, cuidado, porque talvez você está dentro da igreja, mas conectados com pessoas que estão fora do propósito. Eu não sei se isso é confortável de você ouvir, mas eu fico imaginando a cena: Jesus tratando Judas com educação, mas os guardas chegam para prender Jesus. Pedro saca da espada e vai lá e... Não diz que foi um arranhão, foi uma mutilação. A orelha de Malco está fora. Eu fico imaginando o sangue descendo, e ele vendo a cena, Jesus repreendendo a Pedro. Imagina o que está passando na cabeça de Malco, que foi ali e entendendo que foi prender um malfeitor, um tumultuador, um homem subversivo, criador de tumulto, um perigo para a sociedade. Ele vê esse homem sendo traído e tratando com educação. Ele vê esse homem exortando quem feriu, e mais ainda, ele que foi lá para testemunhar uma prisão, vê Jesus cuidando dele. Só que Jesus não procura a orelha que foi mutilada para fazer a restauração. Jesus simplesmente toca nele e restitui o que foi cortado. Você sabe o que eu vejo? Teve confissões aqui. Jesus não precisa juntar os pedaços para fazer algo novo na tua vida. Ele pode fazer algo novo na tua vida, independente dos erros que já aconteceu. Deixa eu te falar, quando eu digo que feridas têm propósito, foi através de uma ferida que Malco foi conhecer quem é Jesus de verdade.
porque ele só conhecia o Jesus que o Sinédrio ensinou para ele. Ele só conhecia o Jesus que o Sinédrio contou para ele. Mas no Getsemane ensanguentado, ele vai conhecer um Jesus que cura. Ele vai conhecer um Jesus que perdoa, um Jesus que transforma. Ele vai presenciar um Jesus que tem o controle de todas as coisas quando as coisas estão debaixo de pressão. Porque Jesus tinha todos os motivos do mundo para estar nervoso, tenso. Mas o mais calmo na situação é Jesus. Homem como eu e você, mas tem domínio das suas ações, porque estava agindo ali pelo seu propósito, debaixo de muita responsabilidade. Ele não veio para fazer milagre, ele veio para cumprir a vontade do Pai. É muito importante o seguinte, querido, eu fico imaginando o que passou na cabeça de Malco. Eu estou seguindo a pessoa errada. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O Getsemane, e o meu desejo é que essa tarde isso aqui se transforme no nosso Getsemane, e que esse Getsemane venha nos ensinar algo muito importante que eu tenho aprendido e tenho reaprendido nesses últimos anos da minha vida. Eu posso dizer seguramente que esses últimos 5 anos o Espírito Santo tem me tratado nisso aqui. Como, pastor? Melhor do que ser alguém conhecido é ser alguém que se vale a pena conhecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Melhor do que ser conhecido é ser alguém que se vale a pena conhecer. Amado, se eu te falar com determinadas mesas que já tive sentado, então o problema não é sentar em determinadas mesas, é você ser a pessoa que vale a pena conhecer. Porque tem muitas pessoas que têm até um nível de influência, mas que por trás da mesa é outra coisa, e não aquilo que a rede social mostra. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Sangue revela as pessoas. O sangue revela as pessoas. O sangue aqui, quando veio, revelou os que fugiram, revelou os que tinham medo, mas revelou os que eram verdadeiros e permaneceram. Eu quero te falar o seguinte: feridas nos faz discernir os livramentos que Deus nos dá. Eu tenho certeza que quando Pedro golpeou a Malco, ele não queria tirar a orelha, porque com orelha, Malco sem orelha seria sacerdote, e Pedro tinha a intenção de que Malco nunca fosse sacerdote. Não, querido. Malco tentou defender Jesus e matar a Malco. Você pode ter certeza disso. Eu não estou aqui querendo diminuir qual foi a decepção que talvez você tenha tido na sua vida. Quantos estão me entendendo aqui? Você está me entendendo o que eu estou colocando? Porque eu estou falando que feridas têm propósito. E talvez feridas tenham a ver com uma traição, você ter de lidar com uma traição, uma decepção, um casamento desfeito. Eu não sei o que você passou, não quero menosprezar o que você vivenciou, nem a sua experiência, até porque eu nem a sei. Mas o que eu quero lhe dizer, quando feridas têm propósito, é que tem feridas que revelam livramentos. Ou seja, só sente dor quem está morto. Só sente dor quem está vivo. Morto sente dor? Só sente dor quem está? Então se Malco está descendo o sangue, é porque ele está vivo, ele está sentindo a dor. Porque pior do que sentir a dor é saber que ele deveria estar morto, mas está vivo. E vivo, ele teve um livramento, e no livramento ele conheceu quem curou a vida dele. Meu Deus, eu sinto graça de Deus aqui. Eu quero ainda declarar que as feridas revelam a nossa fragilidade. E às vezes tem momentos que a gente precisa se deparar com elas. Por quê? Porque Malco aqui representava o poder de Roma. O sacerdócio aí decidia todas as coisas. Malco está vivendo um dos momentos, como eu te falei, o sonho da vida. Está vivenciando todo esse tempo. Está indo para aí, para a última missão que vai legitimar o seu sacerdócio. Mas numa fração de minutos, ele vê que o poder de Roma, ele vê que o sonho dele caiu por terra. Porque sem orelha ele nunca seria sacerdote. E estava arriscado até com a hemorragia perder a vida. Todos os seus planos iam cair por água abaixo.
e que até a guarda pretoriana que estava junto dele foi suficiente para protegê-lo. Se Jesus não restaura, Então eu quero te dizer que as feridas revelaram que todo o poder que ele representava até então não foi suficiente para blindá-lo, para protegê-lo. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa tarde, e sinceramente, o que você esperava daqui dessa tarde? Mas Deus começou essa tarde nos falando que existe um modelo, uma referência de homem, e que esse modelo, essa referência de homem, é a de Gênesis, do homem original, e tudo aquilo que foge à originalidade, significa que eu não terei um resultado consoante aquilo. Amém ou não amém, amado? É simples, você tem um carro importado que custa milhões, se dá um problema, não leva na autorizada não, leva ali na esquina ali, bota uma gambiarra, uma peça que não seja original. E aí, está disposto a fazer isso? A peça que não é original pode comprometer o carro de milhões, porque aquilo que não é original não vai te oferecer o que a originalidade pode oferecer. O problema é que a gente se adapta com o que é mais barato, com aquilo que eu consigo levar do jeito que eu quero. E é exatamente isso que nessa tarde o Espírito Santo está tratando conosco. Ele quer acabar com as gambiarras. Ele quer acabar com as gambiarras da nossa vida, porque não tem como permanecer próximo de Jesus e ainda está vivendo um estilo de vida com gambiarras. Quantos estão entendendo isso aqui, amados? Não tem como. Não tem como. Malco ali, ferido, vai viver um momento muito significativo. Malco, amados, para ser sumo sacerdote e na iminência de ser consagrado, certamente conhecia as 613 leis do judaísmo, com certeza, mas não conhecia o Jesus verdadeiro, o verbo vivo que cura. Conhecia as leis, conhecia a letra, mas não conhecia o Deus que pode transformar vidas. Eu quero te falar uma coisa, amados. Malco está ali e a gente não entende os propósitos de Deus e o que a ferida pode nos fazer, e a gente pode fazer em meio a isso. Mas presta bem atenção, nós estamos aqui na iminência de Jesus e a cruz. Jesus, nos 3 anos que esteve na terra, nunca acessou o Sinédrio, nunca tinha acessado lá dentro. Mas num momento mais difícil da sua vida, o Evangelho vai acessar. Como? Com o testemunho de um ferido curado. Com o testemunho de quê? Ferido o quê? Deixa eu te falar uma coisa, vai ter lugares que o Max não vai entrar, que eu não vou entrar, que a pastora Rosângela não vai entrar, que Leleco não vai entrar, mas o seu testemunho de vida vai entrar. Talvez ali na sua empresa, talvez ali no seio da sua família. Presta bem atenção, amados. Eu fico imaginando Malco tendo de voltar para o Sinédrio para contar. O homem está preso, cumprimos a missão. E aí, como é que foi? A roupa suja de sangue, mas não tem nada cortado. Pensa nisso. E aí, prendemos o homem? Prendemos o homem. Como é que foi? Bom, eu fui lá, a luminosidade estava pouca. Cara que a gente subornou e aceitou a propina, cumpriu o propósito, entregou o cara. Quando eu cheguei com os guardas, eu fui golpeado. Como assim? Olha o sangue, quase perdi a vida. É mesmo? É. E aí? E aí que quem eu fui prender me curou. Ué, como assim? É, o cara que eu fui prender, que os guardas ainda chegaram simples, mas cadê a orelha? Não, essa aqui é uma nova, a que perdeu eu nem sei onde é que foi. Ele não precisou da que foi amputada para restaurar a minha vida. Mas ele conheceu? Não, ele nunca me conheceu, porque ele não precisa do que eu possa oferecer a ele, para ele fazer algo na minha vida.
Eu fico imaginando Malco contando isso dentro do Sinédrio. Jesus nunca botou os pés lá, mas o evangelho está sendo pregado, testemunhado com um testemunho de uma experiência de alguém que conheceu o Senhor da cura. Feridas podem nos forjar o caráter. Feridas vai mostrar para mim e para você que não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com o que eu sou. Amém? Você pode dizer isso comigo? Feridas tem a ver não com o que eu tenho, mas com quem eu sou. O maior exemplo disso é quando a gente olha para a vida de Jó. Lembra disso? O livro de Jó começa mostrando um homem rico, poderoso, bem sucedido. Sim ou não? Jó era bem sucedido, sim ou não? Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, sim ou não? Jó tinha fama, Jó tinha reconhecimento, Jó tinha dinheiro, Jó tinha família, Jó era fiel, era íntegro, tudo. Ofertava e consagrava até por possíveis coisas que pudessem os filhos errar. Eu não sei como o diabo entra na presença de Deus e questiona. E é Deus que vai testemunhar acerca de Jó. Observaste meu servo Jó? Já pensou? A minha pergunta é: o meu estilo de vida vai fazer com que Deus testemunhe a meu respeito? Porque é Deus que está dando testemunho acerca de Jó. Observaste meu servo Jó? É um homem como eu e você, Jó. Aí o diabo vai fazer uma conversa que a gente ouve muito. Mas também o Senhor só abençoa ele, o cara tem tudo que quer, aí é fácil. Aí Deus já fala o seguinte: não é o que Jó tem, querido, é o que ele é. Pode fazer a sua ação, ó, Deus deu a permissão. Deus deu a permissão porque conhecia o caráter de Jó. Tanto é de que quando ele vai testemunhar, quem está falando isso é Deus, não é nenhum profeta, não é nenhum homem. É Deus dizendo: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, fiel. Isso tem a ver com dinheiro? Isso tem a ver com status? Isso tem a ver com tempo? Presta bem atenção, amados. O testemunho de Deus de Jó não está relacionado ao que Jó tinha, mas a quem ele era. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas o início de Jó é mas Jó termina o livro dele falando o seguinte: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora curado e tratado. E ele pode dizer isso depois dos ferimentos que ele passou, tanto no físico como na alma. Ele vai dizer: os meus olhos o veem. Quando eu digo que feridas tratam caráter, é porque Jó termina o livro dele dizendo o seguinte: olha, tudo que eu tinha e consegui não tem a ver com o meu relacionamento. Eu conheço Deus de verdade agora. O nível do meu relacionamento não está aqui agora. Eu consigo ver as coisas. Eu não sei se você está aqui e você quer isso para a sua vida. Você quer ser isso para a sua vida? Você quer ser essa referência sacerdotal para a tua casa, na tua empresa, onde as pessoas possam olhar para você: pera lá, a crise está difícil, eu sei, o governo está um caos, mas pera lá, mas tem fulano, chama ele aqui. Peraí, vamos ouvir fulano, a opinião de fulano me interessa ouvir. Oh meu Deus. Diga comigo: feridas tem propósito. Pessoas feridas ferem, mas curados curam. Eu vinha na viagem para cá, e aqui eu quero concluir para a gente fechar. Max, prepara aí. A gente estava conversando sobre algumas coisas, né? Alguns trechos, e a gente estava falando sobre pessoas que assumem responsabilidade, né? Falamos sobre isso. E dentro disso eu estava citando uma palavra que eu estava compartilhando na igreja onde eu estou congregando hoje. Eu não estou atuando como pastor, estou atuando na área docente da igreja, no seminário teológico da igreja. E estou lá dando aula, lidando com muito aluno, né? E numa conversa, estávamos conversando sobre a diferença de poder e autoridade. O contexto da conversa foi o episódio de Moisés ali em Refidim, em que o texto vai dizer que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Amaleque não prevalecia. E aí nós falávamos sobre o quê?
a seletividade que Moisés tem de chamar Josué, que era um guerreiro, diz: escolhe homens de batalha. Ou seja, até para ir para a guerra você tem que estar com gente que pode te proteger, alguém que saiba guerrear. Então olha a seletividade para ir para o campo. E ele também vai exercer essa seletividade dizendo o seguinte: e eu vou estar lá no alto do monte, e eu vou levar Arão e Hur comigo. Olha a seletividade dele. Ele soube escolher 12 príncipes. Arão e Hur não está. Josué é um que espiou a terra e trouxe resultado positivo, mas ele não levou Josué para o alto do monte. Josué vai para lá, porque seletividade é eu colocar a pessoa certa no lugar certo. Não é pessoa que me traz resultado, mas é eu saber que ela pode dar resultado longe de mim, ou estar onde eu não posso estar. Quando estão me entendendo? E é no alto do monte que o texto vai dizer que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Amaleque não prevalecia. O que significa dizer que muito das minhas vitórias no plano físico depende do meu líder no alto da montanha está com as mãos erguidas. A minha pergunta para você, homem: você tem gerado com seu comportamento e comprometimento ministerial descanso para o teu líder ficar lá em cima com a mão erguida? Porque se a mão erguida é que gerava vitória embaixo, significa dizer que o cansaço do líder, a mão baixa. Mão cansada, derrota embaixo. Você com o seu comportamento está gerando cansaço ou descanso? Porque o teu resultado aqui embaixo é resultado do descanso do seu líder. E mais o seguinte: você tem amigos que vai continuar sendo amigo, mesmo vendo a tua fragilidade. Porque quem era Arão e Hur? Alguém que viu que Moisés não tinha força suficiente para ficar com a mão erguida todo o tempo, e continuou vendo Moisés como líder, vendo que ele também cansava. A minha pergunta é: você tem amigos de verdade, que está disposto a sustentar a tua mão, e não querer o cajado que é seu? Ou seja, eu vou cobrir a tua nudez, eu vou manter teu braço erguido, e não vou querer o teu lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que existem determinados relacionamentos que é reflexo de como a minha alma está. Só alguém curado sabe fazer isso. Escolhas até para se abrir. Com quem eu me abro? Que tem maturidade para me ouvir as minhas fragilidades e continuar me amando e me aconselhando. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, por conta de muito tempo pastoreando e agora dando aula, eu conheço muita gente, e tem muito crente que me chama até de pai, que tem até mais idade do que eu, mas me chama de pai. Alguns me chamam de pastor, outros me chamam de professor, mas só a minha filha pode me chamar de pai. Por quê? Existe uma relação que não quebrou quando ela se casou. A paternidade, ela gera isso. Eu falava com o Max quando vinha para cá, e com o Barão que está conosco. Hoje, eu sou um pai mais presente na minha filha, com ela casada, morando com o marido, do que quando ela morava dentro da minha própria casa. Porque às vezes eu estava mais dando atenção à igreja do que a ela como filha. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo te falar, querido, que quando Pedro arrancou o pedaço, aqui eu termino, mutilou a orelha de Malco. A gente sabe que pela lei levítica, o cara para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Segundo, tinha que ser perfeito. E por que o texto é rico em detalhes e dizer a orelha direita? Porque era a orelha direita que tinha o cerimonial da gota do sangue como sinalização de perdão. O que significa dizer que sem a orelha direita, Malco jamais poderia ser sacerdote. Como assim? Significa dizer que no Getsêmani, Malco foi sentenciado pelo diabo a nunca viver a experiência do perdão sem a orelha. E o que Jesus vai fazer? Jesus não somente vai restaurar um sonho que ele viu como perdido, mas vai devolver a ele a importância do perdão. Eu estou lhe falando isso porque desde que eu cheguei hoje à tarde aqui, e no momento que nós fomos ali tomar um banho no hotel,
eu fiquei orando, e quando o Marcos começou, eu fiquei falando, meu Deus, eu recebi muito de Deus do que o Marcos falou aqui, eu creio que o Espírito Santo está falando muito ainda conosco, mas uma coisa que o Espírito Santo grita aqui, no meu ouvido, é que existem coisas, que eu só vou vivenciar, depois que eu liberar o perdão para determinadas coisas. Quando estou entendendo? Existem homens aqui que precisam se retratar com seus líderes. Talvez esses líderes não estejam mais aqui, mas foi algum líder que passou por aqui e te feriu em algum momento, lhe decepcionou em algum momento. Uma coisa é a gente se acertar com quem está convivendo com a gente, outra é a gente conviver com quem eu não tenho mais contato. Deixa eu te falar, querido, sem mais delongas, eu quero terminar aqui oportunizando para você o seguinte: você pode ficar de pé em nome de Jesus? O texto começou com 2 pessoas feridas, e eu falei, Pedro e Malco. A gente sabe que Pedro vai sair dali, vai ver Jesus sendo maltratado, vai negar e vai chorar. Mas a gente sabe que Jesus vai encontrar com Pedro lá na frente e vai dizer, eu tenho um propósito para a sua vida. A restauração do perdão foi feita. Mas e Malco? A história de Malco a gente para aqui. Ela para no Getsemane, e certamente com o relatório que Malco teve de contar lá diante do Sinédrio. Eu quero dizer que essa tarde, já início de noite, né? Eu vejo que o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para esta casa nessa noite, para tratar alguma coisa conosco. Eu quero ser muito franco e muito sincero aqui agora, e queria que você fosse assim comigo. Eu não quero te emocionar, nem foi a minha intenção em momento algum, mas eu queria que você fosse muito sincero consigo mesmo, porque às vezes a gente já se decepcionou com alguém, a gente já se feriu com alguém, e isso me travou, bloqueou em determinadas áreas. E uma pessoa ferida, porque se decepcionou ou foi ferido por alguém, ele não se permite nunca mais relacionar de novo. Eu conheço pessoas que foram traídos, que por conta de uma traição nunca mais quer confiar em ninguém, esboça um comportamento maléfico por conta de uma ferida que lhe foi feita. Eu quero hoje perguntar aqui, existem pessoas aqui que entendeu que existe uma necessidade de liberar perdão para ser perdoado? Como assim? Eu estou falando de situações que talvez você até já confessou aqui, mas que não tem mais como consertar uma situação que já passou. Como assim, pastor? Alguém que já morreu, um casamento que já se desfez, mas por conta de relacionamentos ou atitudes que você cometeu. Eu não posso mudar o que aconteceu ontem. O ontem já passou, mas as escolhas e as decisões que eu tomo hoje pode mudar o meu amanhã. Você está entendendo isso aqui? Eu estou falando de pais que deixaram de ser pais, se tornou um pai ausente, e agora o filho já não está mais comigo, mas você pode reconquistar o amor desse filho. Você pode se retratar com um líder que está no momento, não é o que ele feriu, mas você pode se retratar. Eu já perdi um casamento, e aí por conta disso nunca mais vai ser feliz? Por conta disso vai continuar ferindo outras pessoas, não vai confiar mais em ninguém? Deixa eu te falar, querido, não seja essa pessoa. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu vi que Pedro passou por determinadas transformações. O Pedro que jogou a rede, que veio o primeiro peixe, é um. O Pedro que negou Jesus é outro. O Pedro no Getsemane é outro. O Pedro que discursa em Atos, convertendo 3.000 é outro. O Pedro lá na casa de Cornélio, achando que só judeu se convertia, que precisou descer um lençol, é outro. Se torne alguém hoje que vale a pena conhecer. Não queira parecer com alguém que seja você a pessoa que vale a pena conhecer. Eu quero orar com você aqui. Aqui, pastor.